Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso, recalcado e sacudido da presença perfeita, maravilhosa do nosso querido amigo Espírito Santo de Deus, amém? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é Ezequiel 8. Se você não abriu ainda a sua Bíblia, abra. Profeticamente, é muito importante nós abrirmos a Bíblia todos os dias, não só abrir, mas ler a Bíblia todo dia, ser ministrada pela palavra de Deus. Glória a Jesus. Que madrugada violenta, na glória de Deus, né? Amém? Que madrugada, que culto poderoso ontem, né, gente? Lá nos membros, palavra poderosa que o nosso querido apóstolo trouxe. Uau, aquela palavra continua ministrando muito em mim, né? Qual que é o meu nome no mundo espiritual? Como eu sou vista pelos demônios? Como eu sou vista por Deus? Né? Como que você é visto nas regiões celestiais? Como você é vista pelo diabo? Como você é visto pelas pessoas? Como a sua família te vê? Então, aquela palavra, ela gera muitas coisas dentro de mim, porque eu sei que no meu design original, em cada atmosfera, seja natural ou espiritual, o Senhor me intitula por um nome, o Senhor me faz conhecida de uma forma, amém? Glória ao Senhor Jesus, toda honra e glória a Ele. Qual que é o seu nome nas regiões celestiais? Como que você é conhecido? Aquela palavra está ruminando no meu coração ainda. Glória a Jesus. No mundo espiritual, eu sou conhecida como a ungida de Yahvé. Ungida de Yahvé. É assim que eu sou. Isso através da revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que te revelar como você é conhecido, conhecida. Né? Glória a Jesus. Toda honra e glória a Ele. Então, eu estava escutando, né, a palavra maravilhosa. Eu reflito muito nisso. Como eu sou conhecida para Deus. Como Deus me vê. Amém? Aí a pastora Nani, menina dos olhos. Glória a Jesus. Que lindo, pastora Nani. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um nome de guerra também, quando eu estou na batalha espiritual. Eu sei até a cor do cavalo. Gente, eu não sei você, mas hoje eu vou contar uma experiência para você. Hoje eu cheguei com muito sono para orar. O apóstolo veio, a oração, eu fiquei na cama. Sabe quando você está se levantando assim? Eu já tinha ligado, eu escutei um pouco do louvor, escutei o shofar. Mas eu tava assim, sabe? Pelejando. Nani, manda o copo, não tá chegando aqui pra mim, não. Tava pelejando. Aí eu falei, gente, eu preciso acordar. E faltava 10 minutos. Sabe quando você tá acordado, mas você ainda tá em Nárnia? Falei, já sei o que eu vou fazer. O que eu faço todo dia. Peguei aqui o meu... Gente, esse óleo aqui, ó, tá sendo consagrado para a Conferência Global Fire. Ó, você não tem noção. Peguei, abri um pouquinho, taquei o óleo na mão, fechei meus olhos. Aí eu fui pôr a armadura. Falei, Senhor, agora eu já entro no mundo espiritual, pega a minha espada. Aí eu já me vi em cima de um cavalo, já me vi com a armadura completa. Aí eu comecei a arrepiar. Aí a unção de guerra começou a entrar em mim. Terminei de colocar a armadura. Eu já estava com sangue nos olhos. Amém? Então, isso é extremamente importante, né? A gente tem atos proféticos, né? Tem atos proféticos que a gente faz e isso muda completamente o nosso estado emocional, a nossa cognição. Então, o apóstolo estava orando, eu falei, vou pôr a minha armadura. Peguei aquele óleo, pá. Então, eu faço isso, a gente coloca a armadura antes de entrar, né, na oração, aqui sempre, né, quando eu tô orando.
mas eu sempre faço isso e é sobrenatural. E aí quando a gente está no campo de batalha, você tem um nome de guerra. Pelo menos eu sei o meu. Você sabe o seu? Ok? Glória a Jesus. Tem que saber o seu nome, tá? Pede. Não sou eu que falo, é o Espírito Santo. Então, para o Pai, eu sou a sua ungida. Ungida, né? Para os anjos, eu sou conhecida. É a ungida de Yahvé. A ungida do grande eu sou, né? Mas quando eu escutei, era ungida de Yahvé. Então, achei muito legal a palavra de ontem. É uma palavra que me ministra muito. Como Deus me vê. Como Deus fala comigo. Como que Deus... Qual é a perspectiva dos anjos do Senhor em relação a mim? Como que os anjos do Senhor me vê? Será que eu me vejo como uma vítima ou como uma guerreira? Aleluia! Então, queridos, é muito sobrenatural você, antes de se posicionar para orar fisicamente, pega o óleo na mão e fala: Senhor, eu me coloco agora à disposição para entrar no campo de batalha. Fala, coloca o capacete de salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e discernimento espiritual. Aí eu faço assim, a armadura de Deus. Aí quando eu faço assim com a espada, gente, a minha espada tem o tamanho do Brasil, pelo menos a minha, não sei a sua. A hora que eu faço assim com a espada, eu arrepio inteirinha. Pega assim com a espada é longa, é grande. Vou lá embaixo, coloco as botas do Evangelho da Paz. Aí eu não tenho só essas armas não, eu tenho outras. Aí eu já pego aqui, ó, aqui a flecha. Aqui, pega a flecha aqui, já aponto. Tô pronta. Guarda a espada, tô pronta com flechas de fogo. Porque eu também sou uma guerreira para manifestar o avivamento de Deus. Fora outras armas que a gente tem aí no mundo espiritual. E aí o Senhor vai nos dando armas, o Senhor vai nos dando estratégia, né? Aleluia. Seja profético e faça atos proféticos e você vai experimentar a glória de Deus de uma forma sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Ó, olha aí a pastora Verônica. A pastora Verônica tem chicote, martelo. Amém? Glória a Deus. Gente, eu fico pensando, eu tenho um chicote também e ele tem espinhos nele todinho assim, sabe? Pra machucar mesmo o diabo. Eu não sei se ele machuca, mas que ele sofre. Não sei se o termo é machucar. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós precisamos ser insuportáveis na presença de Deus. O apóstolo ontem estava escrevendo a palavra e falou assim: apóstolo, como que o diabo te conhece no inferno? Pesadelo. Eu achei pesadelo. Talvez o diabo te conheça como terrorista, né? Ou aquele cheio de fogo. Eu não sei como o diabo te conhece, mas eu acho que o diabo, quando ele escuta o meu nome, ele fala: o nosso pesadelo acordou. Quando eu acordo de madrugada, eu não falo... Bom, eu já falo assim, né? Pro Senhor, Senhor, eis-me aqui mais uma vez, né? Falo em espírito. Mas aí eu penso, às vezes eu falo: Satanás, eu acordei mais um dia. Para sua tristeza, para sua angústia, para que você seja oprimido. Amém? Eu acredito que o diabo me odeie tanto porque eu tenho levantado uma geração de opressores do inferno e tirado o povo desse jugo de que o diabo não é nada. Lê Apocalipse 20 para ele, você vai ver. Glória a Jesus. Caçadora de demônios, opressora de Satanás. É isso aí. É disso daí para cima. Amém? Seja conhecido nas regiões celestiais pelos anjos de Deus como ungido, cheio de fogo, saqueadora do inferno. Amém. Ó, eu tive uma visão de um machado de cano alto, dourado e vários desenhos simples. Uau, forte. Glória a Jesus. Gente, isso é muito lindo. Eu amo
Eu amo as regiões celestiais. Agora, eu quero uma dica? Você quem aqui já fala em línguas? Vocês que estão nessa guerra, essa guerra que nós estamos enfrentando, ela não é pequena, tá? Eu tenho orado em línguas o dia inteiro, esses dias, mas muito mesmo, às vezes fazendo uma coisa operacional, como às vezes fazendo uma planilha, organizando algo. Eu tenho escutado muitas ministrações. Então, nós estamos em 9 dias de consagração por um povo que nós desejamos que seja resgatado. Como eu me consagro? Além do meu devocional, o meu tempo com Deus. Olha o que eu estou fazendo esses dias. Vou passar rema para você. Quem é do Reset tem as orações lá dos 10 dias. Eu me propus a declarar uma oração daquela por dia. Fazer oração em línguas todos os dias. Assistir muitas ministrações, né? Porque eu fiz muitas renúncias. Então eu tô de renúncia de ver qualquer coisa aleatória, escutar qualquer coisa. Amém? Glória a Jesus. Então se edifiquem o máximo que vocês puderem. O que eu tô tentando te dizer é: nós estamos em 9 dias de campanha. Se edifiquem. E depois dessa campanha vai começar uma campanha poderosa de libertação. Mas poderosa. Tá? Você já pode falar para a pessoa que quer sair de qualquer vício. Pode. Uma campanha poderosa. Certo? Glória a Jesus. Gente, eu vou estar orando para nós começarmos, tá? Não quero que a gente fique enrolando, não. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por mais um dia na sua doce, perfeita presença. Obrigada pela madrugada a qual nós estivemos guerreando. Obrigada pelos intercessores que o Senhor tem despertado para estar conosco. Obrigada, Jesus, porque o teu amor nos basta. E nós amamos para estar na madrugada. Porque não é só estar, nós damos um culto toda a madrugada ao Senhor. Fala conosco nesse devocional. Rompe os céus de glória aqui. Abra, Pai, as fontes de revelação. Glória ao Senhor Jesus. Seja dada todos os dias através dos nossos lábios, seja na oração da madrugada, na ceia ou no devocional. Nós te rendemos júbilos de glória, majestade, poder e honra. Amigo Espírito Santo, me submeto ao teu governo e essa live devocional também. Obrigada, Jesus, por cada vida que está aqui. Glória, glória, glória a Deus. Amém? Queridos, estou muito feliz que os intercessores que estavam opressos estão voltando. Você vê como que é forte a gente reivindicar que os intercessores voltem. Então, no primeiro dia de campanha, nós estávamos com 1.700, hoje foi para 2.400, com todos, tá? Com todos do YouTube, do Zoom. Então, a gente vê que Deus está levantando os seus remanescentes. Glória a Jesus. Abra comigo em Ezequiel 8, vamos estar lendo, tá bom? Em 17 de setembro, no 6º ano do exílio do rei Joaquim, enquanto as autoridades de Judá estavam em minha casa, a mão do Senhor soberano veio sobre mim. Vi uma figura semelhante a um homem da cintura para baixo. Parecia uma chama ardente e da cintura para cima tinha aparência de âmbar reluzente. Olha isso aqui. Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. É forte. Tem que ter revelação para ler essa parte. Então o Espírito me levou entre a terra e o céu e me transportou para Jerusalém. Numa visão dada por Deus, então aqui Ezequiel está sendo arrebatado. Aqui Ezequiel está narrando uma experiência, tá? Aonde, eu estou em Ezequiel 8, aonde Ezequiel está sendo arrebatado para ver o que está acontecendo em Jerusalém. Numa visão dada por Deus, fui levado à porta norte, no pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor.
Então Ezequiel agora está no templo, na porta norte, aonde tem um ídolo. E de repente estava ali a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto antes no vale. Então o Senhor me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e ali, perto da entrada da porta, junto ao altar, estava o ídolo que havia provocado ciúme no Senhor. Deus tem ciúme da adoração que não é dada a Ele. Deus tem ciúme quando um ídolo se levanta, uma entidade se levanta e as pessoas o adoram. Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo, vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar de meu templo. Então nós estamos falando do templo do Senhor, e na porta norte tem um ídolo ali, e Deus está irado, com ciúme. Agora no 7, amém? Então ele me levou à porta do pátio do templo, onde vi um buraco no muro. Disse-me, agora filho do homem, cave no muro. Cavei no muro e encontrei uma passagem escondida. A gente para um pouquinho aqui, tá? Então Ezequiel é tomado num arrebatamento. Deus leva ele para ver o que está acontecendo em Jerusalém. Ali ele vê um ídolo sustentado na porta norte. Ali ele vê a glória de Deus, como ele viu no começo, em Ezequiel 1. Ele vê a manifestação da glória de Deus rompendo e falando para ele, que ele estava irado. Deus estava irado, com ciúme. Por quê? O Senhor expõe aquilo que está em oculto, aquilo que ninguém vê. E Deus está mostrando para o profeta Ezequiel, que é o representante de Israel. Ezequiel, como a gente vai ver no texto, Deus o fez representante de Israel, mostrando que nada escapa dos seus olhos, certo? Então, Deus, queridos, Ele vê tudo que está oculto. Não adianta a gente achar que a gente vai tentar representar uma coisa. Ninguém consegue sustentar uma máscara por muito tempo. E hoje em dia nós temos uma geração que são sustentadores de máscara, mas sustentadores de máscara não conseguem sustentar a máscara por muito tempo. Por quê? Porque a gente não consegue manter ser alguém que nós não somos por muito tempo. Uma hora essa máscara cai. Uma hora que os objetivos dessa pessoa que usa tal máscara não é suprido, a máscara cai, essa pessoa se rebela, tá? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando a gente traz essa palavra para o nosso contexto, eu aplico ela no quê? Que Deus, Ele vê exatamente, profeta Ronan, Deus vê quem são os hipócritas. Deus vê quem são as pessoas que estão se fazendo de espirituais, mas quando estão sozinhas, estão idolatrando, estão pecando, estão sujando o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Ou estão se comportando como um filho de Satanás, mas quando está na frente de um pastor, de uma liderança, se faz de cordeiro, se faz de espiritual. E Deus não quer uma geração assim, Deus quer uma geração verdadeira. Deus quer um povo autêntico. Queridos, muitas vezes você tenta ser curado, mas ainda não é. Você sabe o que Deus quer? Uma pessoa autêntica. Senhor, eu não sou totalmente curado, mas creio que o Senhor está me curando. Então para de falar que você é curado enquanto você ainda precisa. Para de tentar sustentar uma cura que você ainda não tem. Eu aprendi em Deus que quanto mais vulnerável eu sou, mais Ele pode trabalhar em mim. Mas quanto mais soberbo, superficial ou altivo eu me coloco, mais bloqueio eu faço para que o Senhor venha trabalhar sobre mim. Amém? O Senhor mostra para Ezequiel uma imagem idólatra colocada ali na porta norte. Um ídolo que provoca um ciúme santo ao nosso Deus Todo-Poderoso. E ele declara que a nação já não percebia que essa idolatria afastava a sua presença. Então essa nação de Jerusalém está na iniquidade. Porque transgressão, a gente tem consciência do pecado feito que Deus abomina. Mas iniquidade é quando a pessoa
perde o véu do discernimento. E nós não podemos perder o véu do discernimento. A idolatria provoca ciúme ao Senhor. Vamos trazer essa palavra para os tempos atuais. Qual é a maior idolatria dos dias atuais? É a internet, queridos. Queridos, eu recebi uma palavra profética muito poderosa. Que a pessoa, o profeta, e é um profeta que ele é genuíno. E eu sei que ele é genuíno porque toda vez que ele fala comigo, ele fala de coisas que só eu e Deus sabe. E aí ele consegue revelar o rolo daquilo que Deus fala comigo. E ele dizia assim, que a internet é uma pessoa. Que uma vez que você não a domina, ela te domina. E esse profeta dizia assim, você dominou esse território. Porque a internet, queridos, é um lugar de muita distração. Ou você influencia lá, ou você é influenciado. Amém? E eu recebi uma palavra muito poderosa sobre isso. Eu só posso falar até aí. O resto do mundo eu não posso entregar ainda. Certo? Mas ele falava sobre a internet ser alguém que uma vez que você não a domina, ela te dominará. Em distrações. A maior idolatria do século de agora chama distração. O espírito de distração. E ele é ocasionado por Leviatã. E Leviatã é um principado dessa era que governa a tecnologia, principalmente o âmbito de internet. Apóstolo, então a internet é do diabo? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a internet, uma vez que você não tem domínio próprio, uma vez que você não vigia, a internet é um lugar que pode te pescar a sua maior moeda que você tem, que é o tempo. Se você achava que o dinheiro era a sua maior moeda, não é o tempo. Então, Satanás quer roubar o tempo das pessoas em procrastinação, em atraso de vida. Certo? Então, hoje em dia, o maior ídolo dessa era é o digital. Não se engane. E nós precisamos ter controle sobre isso. Senão a nossa mente fica em obesidade cerebral muito grande, muita informação, pouca prática. Vocês viram no Reset como vocês melhoraram nisso? Amém? Vamos continuar a partir do verso de número 9. Amém? Disse ele, e veja os pecados perversos, detestáveis, que cometem ali. Entrei e vi as paredes cobertas de desenhos de toda espécie de animal, que rastejava, e de criaturas detestáveis. Também vi diversos ídolos adorados pelos israelitas. Então os israelitas, queridos, começaram a adorar deuses, escrever, fazerem escritas abomináveis no templo. Estavam ali 70 autoridades de Israel, e no meio estava Jaazanias, filho de Safã. Cada um deles segurava um incensário no qual subia uma nuvem de incenso. Então o Senhor me disse, filho do homem, você vê o que as autoridades de Israel fazem com os seus ídolos? Seus ídolos em salas escuras, dizem. O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou nossa terra e acrescentou, venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que esse. Presta atenção, Ezequiel vê um buraco na parede e ao entrar ele vê imagens detestáveis, desenhos detestáveis, e ali 70 líderes de Israel que praticavam idolatria escondido, acreditando que Deus não os via, que Deus não podia vê-los. E eu quero dizer para você que Deus te vê quando ninguém vê. Deus te vê quando você está na rua e está com papel na mão, e ao invés de jogar no lixo, você joga na rua. Mas quando você está perto de uma pessoa, você joga no lixo para dizer que você é uma pessoa que tem ética, que é civilizada. Mas quando você está sozinho, você é um vândalo no banheiro público.
É exatamente sobre isso que eu estou querendo falar com você. Não adianta na frente das pessoas você se mostrar espiritual, você se mostrar inteligente, você se mostrar educado, mas sozinho você é uma pessoa vândala, uma pessoa que não tem ética. Eu quero dizer para você que independente, Deus está vendo o que você está fazendo. Não adianta você falar que está em santidade se lá no teu quarto escuro você se masturba, se lá no teu quarto escuro você vê coisas detestáveis ou faz coisas detestáveis. Exatamente aqui, ó, como a Simone disse, uma hora a máscara cai. E eu vou dizer uma coisa, toda liderança define o rumo da congregação, da nação. Você sabe por que vocês oram na madrugada? Porque eu e o apóstolo nos levantamos para orar na madrugada. Exatamente. Você talvez, um ou outro gato pingado poderia orar na madrugada. Mas quando você vê o seu líder, a sua régua fica alta. Poxa, meus líderes estão orando, eu preciso orar também. Mas se o seu líder não ora, por que você tem que orar? Se o maior exemplo, que tem que ser o maior exemplo dentro de um ministério, de uma igreja, não ora, não jejua, por que você vai orar? Eu quero que você entenda que ainda que o seu líder pede para você jejuar, mas ele não jejua, você não jejua, porque você só consegue fazer aquilo que você vê sendo exalado. Então, você que é líder de uma congregação, de um ministério, você precisa ser um modelo. Nós temos um ministério de intercessão dentro da Global Fire, mas eu e o apóstolo somos os maiores intercessores de todos aqui dentro, porque nós fazemos isso ininterruptamente, não só uma vez por dia, mas diversas vezes durante o nosso dia. O nome dos meus líderes, líderes por líderes, estão na minha pauta de oração. O nome de cada um deles, família, filhos, maridos. Então, nós precisamos entender o nosso lugar como sacerdote, sacerdotisa, porque se nós não fizermos com excelência, com genuinidade aquilo que Deus nos pediu, em vão estaremos à frente de um projeto, porque o diabo vai nos derrubar, amém? Então a liderança, ela projeta o rumo da nação, a liderança projeta o rumo de uma cidade. Então nós devemos ser líderes, né, prudentes, pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, né? Aqui eu sei que tem homens e mulheres que são líderes, já influenciam outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. E qual que é o confronto para nós hoje aqui nesse livro de Ezequiel? Nós precisamos entender que ainda que ninguém nos veja, o Senhor nos vê. Aleluia. Vamos aqui continuar no 14. Em seguida levou-me até a porta norte do templo do Senhor, onde algumas mulheres estavam sentadas, chorando pelo deus Tamuz. Filho do homem, você vê isso? Ele perguntou, venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Em seguida, levou-me para o pátio interno do templo do Senhor, na entrada do templo, entre o portico e o altar. Havia cerca de 25 homens, com as costas para o templo do Senhor. Estavam voltados para o leste, prostrados no chão e adoravam o sol. No 17 agora, filho do homem, você vê isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para esse povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência? Que a fazem zombar de mim e provocar minha ira? Por isso responderei com fúria, não os pouparei, nem terei piedade, mesmo que clamem bem alto, não os ouvirei. Então a gente vê que quando uma cidade está debaixo de idolatria, de pecados terríveis, há uma nuvem de juízo de Deus que cai sobre todos, amém? Então Ezequiel vê aqui mulheres chorando pelo deus Tamuz, uma divindade pagã naquela época,
Então era um ritual emocional e cultural aceito. Então esse Deus Tammuz, ele queria um tipo de... Esse Deus Tammuz, ele queria um tipo... Como que eu posso falar para você? O Deus Tammuz, ele queria um tipo de adoração em lágrimas. Um tipo de oferenda em lágrimas. E eu preciso que você entenda isso. Então aquele Deus, ele queria o pranto daquelas mulheres. E aquelas mulheres ficavam pranteando, chorando, certo? Então Deus confronta, tá? Toda a emoção que você dá a um ídolo. Toda a intenção que você dá a qualquer coisa que não seja ele. E Deus, ele vê tudo que está em oculto. Então, aqui homens, provavelmente aqui, né, os sacerdotes, estavam no átrio interno do templo, de costas para o santo lugar, adorando o sol. Era uma inversão total de adoração, virados para o que é falso, certo? Queridos, nós não devemos adorar o sol, adorar a lua, certo? Nós devemos adorar somente o Senhor, o soberano de Israel. E esse povo aqui está dentro do templo que o Senhor construiu. E quantos de nós, quantas vezes estamos dentro do templo, dentro de uma igreja, dentro de um lugar que foi feito para adorar a Deus, mas nós estamos ali com o celular na mão, nós estamos ali, né, angustiados para ir embora daquele culto, ou prestando atenção, ou talvez na idolatria da comparação, ao invés de prestar atenção, dar um culto ao Senhor. As pessoas têm um equívoco muito grande do que é dar um culto. Dar um culto é dar a sua atenção em um momento ao grande eu sou. Então, se você vai na igreja para se comparar com alguém, para ficar no celular ou para criticar, você nunca deu um culto ao Senhor. O culto ao Senhor você vai dando aleluia, glória a Deus. Você se rende, você adora com os lábios, você canta louvores e você está fazendo tudo isso para o Senhor. As pessoas não têm noção que ir à igreja é dar um culto. A gente precisa dar um culto racional, exatamente, Terezinha, e espiritual também. E muitas vezes eu estive nesse lugar de hipocrisia porque eu não tinha revelação, eu não era uma pessoa encontrada pelo Senhor Jesus, eu só me dizia cristã salva, mas não era. Então quando eu vou na igreja, eu quero sentar na frente, eu quero dar um culto assim como eu dou no meu secreto, eu quero me prostrar, eu quero adorar o Senhor, eu não quero conversar, eu não quero cutucar o irmão, porque aquele momento Deus está recolhendo um incenso doce, perfumado, que está saindo da minha adoração racional, espiritual, verbal, corporal, intencional. Até a forma que você se veste para um culto mostra se você realmente está indo adorar o Senhor. Tem gente que não vê um culto como um lugar genuíno. Vai com a sua melhor veste. Põe o que você tem de melhor, você está indo adorar o Senhor. Não estou falando de vaidade, mas tem gente que vê a igreja como um lugar comum e ela não é ali, queridos, é um lugar onde a glória de Deus se manifesta. Você tem tanta roupa boa no seu armário, mas você quer usar só no aniversário. Por que você não usa a sua melhor roupa para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque se você fosse lá no gabinete do prefeito para uma reunião, você colocaria a sua melhor roupa. Mas como você vai no culto? Quando você vai no culto, você quer colocar só uma roupa comum. E não é uma assembleia comum. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vestes decentes, pelo amor de Deus. Não vai com a roupa do profeta colado, né? É o profeta de Jezabel. Gente, hoje em dia, eu falo uns profetas sexuais com camisa torano, tá? Calça colada, eu tô falando dos homens. Uma roupa sensual. E aí tem os profetas que vai na academia, queridos, pode até ser usado pela unção de Deus, mas a presença está longe. Mulheres estão de saia lá no pé, mas é a vácuo. Dá para ver tudo, tá? Ah, mas eu vou de saia, mas é a vácuo. Vai de vestido, mas é um vestido a vácuo. Ei, se veste prudentemente. Mulheres, vigia no decote. Mulheres,
vigia na roupa que vocês estão usando. Não se vistam sensualmente. Eu não estou falando que você não pode usar calça, mas se for usar uma calça, usa uma roupinha, uma bata, uma camisa. Ou vista uma calça que não fica definindo suas curvas. Por favor, tenha prudência na casa do Senhor, se vista com modéstia. Amém? Glória a Jesus. Tremendo, né, gente, esse capítulo de Ezequiel. Amanhã nós vamos continuar no 9. Vamos lá. Eu quero trazer para você hoje algo particular. Eu vou continuar naquela pauta. Hoje a gente fez outro passo da oração de guerra. Os intercessores de guerra. Todo mundo que ora às 3 horas da manhã é um intercessor de guerra. Existem vários tipos de intercessores. Existem intercessores, certo? Do avivamento, intercessores proféticos. Mas o intercessor que é de guerra, geralmente ele ora dois horários, que é meia-noite e 3 horas da manhã, mas especialmente 3 horas da manhã. Amém? Glória a Jesus. Se você puder agora, abra comigo em Marcos, capítulo 1, verso 35, que diz assim: pela madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Então o nosso Rei Jesus, o nosso Senhor e Salvador, orava na madrugada. Salmo 63, verso 1 diz assim: de madrugada te buscarei. Se tem tantos horários para buscar o Senhor, por que de madrugada é especial? Porque a madrugada, ela carrega uma densidade da presença de Deus, porque há uma guerra no mundo espiritual. Então, se você vence as muralhas de guerra para orar na madrugada, você consegue viver uma densidade da glória de Deus sobrenatural. Salmo 77, abra comigo, Salmo 77, verso 1 e 2. Aos gritos clamei ao Senhor e ele me respondeu. À noite estendi minhas mãos sem cessar. Então, a Bíblia vai dizer que na madrugada, né, na viração do dia, Salmo 119, 62. Salmo capítulo 119, 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graças. Então, como eu disse para você, meia-noite é uma vigília importante. Meia-noite também é um horário de guerra. Mas meia-noite é um lugar de clamor. 3 horas da manhã é um lugar de guerra. 3 horas da manhã é um lugar de batalha. 3 horas da manhã é onde Deus pode se... Por que a maioria das pessoas acorda sem entender 3 horas da manhã? Aí acordei 3 horas sem sono. Movimentação no mundo espiritual. Amém? Glória a Jesus. Então, eu quero dizer aqui para você, tá? Que o intercessor, tem um versículo que fala, aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. O intercessor de guerra é uma pessoa que não só intercede na madrugada, mas que tem uma vida regrada de disciplinas espirituais para se manter edificado. Geralmente quem ora esse horário de 3 horas da manhã, a gente vai ver que além de orar, também jejua, também ora em línguas, lê a palavra de Deus. É uma pessoa que ama, tá? Se alimentar com as disciplinas, através das disciplinas espirituais. O que é disciplina espiritual? O que estamos fazendo agora? Estamos lendo a Bíblia. Orando, quando a gente ora em línguas, quando a gente busca o Senhor. Amém? Então, o intercessor da madrugada é aquele que, enquanto a terra toda está dormindo, essa pessoa está orando. E essa pessoa escolheu pagar esse preço, não porque ela quer se mostrar para alguém, porque ninguém que quer se mostrar ora na madrugada. A oração da madrugada, ela é intrínseca de um chamado no teu espírito. Não dá para falar assim, eu vou orar de madrugada para me aparecer. Não, não tem como fazer isso. Porque nós estamos falando de uma luta muito pesada para levantar. Nós estamos falando do horário de sono, onde o nosso sono é mais pesado. Então, a característica de um intercessor da madrugada é que ele está em vigília, está acordado, enquanto toda a terra está dormindo. E ele se levanta para lutar contra as trevas.
Ele se levanta porque ele sabe que nesse horário o reino das trevas quer ganhar força. E ele sabe que a voz dele é uma espada no mundo espiritual. Ele sabe que Deus conta com o seu posicionamento. Ele sabe que ele precisa levantar porque pessoas estão padecendo. E ele precisa guerrear contra hostes malignas, principados, tronos da maldade. A pessoa que ora na madrugada, ela toma de uma autoridade que não se consegue tomar em nenhum outro horário de oração. Assim te falo. Mas eu oro na meia-noite, apóstolo. Ok, mas 3 horas da manhã é o horário que a guerra está mais pesada. Então, eu vou te dar um exemplo. Todo horário é um horário que existe um certo nível de guerra no mundo espiritual. Então, se você ora 3 horas da tarde, tem uma certa guerra no mundo espiritual. Mas nós estamos falando de um horário que as pessoas estão acordadas. Tem muita gente orando esse horário. Certo? Quando nós oramos na meia-noite, nós entramos num campo de batalha que é pesado, mas não tanto, porque muita gente ora à meia-noite. Mas quando nós estamos falando de 3 horas da manhã, nós estamos falando de um horário em que a humanidade está dormindo. E nós estamos guerreando contra o sono, guerreando contra as nossas vontades carnais, que é dormir, descansar, para estar intercedendo por um povo, tá? Orar já é uma guerra, mas orar de madrugada é a guerra mais pesada que existe. Então, quem luta 3 horas da manhã tem outro nível de força, de ousadia, de discernimento espiritual, de patente espiritual, de armadura espiritual, de quem luta em qualquer outro horário. Por quê? Outro horário, você luta, ganha patente, ganha despojo, mas 3 horas te dá. É igual, queridos, você vai numa academia pobre de instrumentos para você fazer. Ok, mas igual você se edifica e melhora seu condicionamento físico. Mas se você vai numa academia que tem todo tipo de aparelho e ainda você tem instrução, aí você pega ali, certo? Um condicionamento físico muito melhor. Intercessores, qual outra qualidade, né? Característica dos intercessores da madrugada. Os intercessores da madrugada são pessoas extremamente espirituais. E quando talvez você tenha entrado na madrugada agora, se você permanecer, você vai ficar. Antes você não via armaduras novas. Antes, não, agora você está toda hora pegando, você faz gestos de guerra. Mas por que você faz isso? Porque todo dia você entra no campo de batalha, você entende. Você está orando no físico, mas o seu eu espiritual está nas regiões de guerra. Amém? Eu quero que você entenda isso. Pessoas que começam a orar na madrugada se tornam espirituais, fazendo atos proféticos, fazendo gestos de guerra. Você está entendendo? Olha aqui, ó. A Lúcia Helena, antes eu não via nada, mas você começa a orar na madrugada, o seu discernimento começa a ser aguçado, porque não tem como Deus nos manter igual, porque todo dia é uma guerra diferente, é uma batalha diferente. Aí o seu discernimento fica afiadíssimo, amém? Então, o intercessor da madrugada, ele tem necessidade de orar na madrugada. E quando ele deixa de orar, ele afasta um tempo, parece que ele está perdendo suas forças. Você sabe por quê? Porque ele deixa de exercitar a sua musculatura espiritual de guerra. Nós temos uma musculatura espiritual de guerra. Então, por exemplo, quando vocês, que eu já dei a oportunidade de orar na madrugada, orou a primeira vez, não foi difícil. Não parece que sua voz, não parece que tinha algo querendo enforcar você. Porque quando você entra para guerrear, quando você orou pelas primeiras vezes na madrugada, você estava contra uma força que você ainda não estava acostumado. Mas passou 40 dias, você jejuou, você continuou orando. Agora você grita, você berra e você fala, uau, como que eu adquiri resistência? Então você precisa continuar e permanecer porque o seu músculo está fraco.
É igual, queridos, quem começa a fazer academia, primeiro dia tá todo dolorido, segundo dia também, a primeira semana também, mas dali 15 dias, 20 dias, o seu corpo começa a se adaptar, porque o seu músculo começa a entender esse novo estilo de vida. E assim somos nós no âmbito espiritual. Se nós começamos, quando nós começamos as orações da madrugada, o Espírito Santo me pediu, eu já orava na madrugada, mas agora orar na madrugada com um exército de pessoas é diferente. A guerra, ela se propaga, certo? Então, quando nós estamos... Deus me pediu 50 dias que era só eu que tinha que orar, 1 hora. Porque o Senhor falou assim, você está abrindo o caminho. E o que abriu o caminho? Nós estávamos conquistando o território da madrugada. Como que eu conquistei esse território? Como que tanto a gente consegue vir na madrugada? Porque primeiro nós precisamos tomar um lugar. E tem várias formas de nós tomarmos lugares. Intercessores de guerra são pessoas territorialistas que tomam locais. Queridos, quando eu chego no supermercado para fazer compra, mas você ficou espiritual demais. Eu falo, Senhor, eu tomo agora governo espiritual deste lugar para mim fazer minha compra em paz e sossegada e já amarro todos os demônios que estão nesse mercado. Estendo a minha mão, Senhor, eu vou descer aqui, tomo posse e governo desse lugar nas regiões celestiais através do nome de Jesus. Eu oro na madrugada, eu tenho autoridade de tomar posse de lugares territorialmente no âmbito espiritual e faço isso em todo lugar secular que eu entro. Não sei o que o dono adora, não sei se ali ele convoca a entidade, mas eu sei que quando eu entro também com a minha capa de guerra e falo, Senhor, estou indo no mercado fazer compra com meu marido, amarro agora toda a entidade demoníaca, tomo governo sobre esse local. Você não precisa fazer uma oração gritando, mas você pode declarar isso no teu carro antes de descer. Amém? Eu quero que você entenda, vai na casa, vai visitar uma pessoa difícil, Senhor, estou indo na casa desse meu parente que é difícil, já amarro os demônios que estão nele e tomo domínio através do sangue de Jesus desse local e desse ambiente, porque eu domino sobre territórios espirituais, seja eles qualquer que sejam, através do sangue poderoso de Jesus. Então, um intercessor de guerra, ele se mantém aceso. Ele se mantém... Gente, intercessor de guerra, alta vigília. Você não fica em vigília só de noite. Como que é a sua vigília? Você está toda hora olhando para o natural, mas também discernindo o mundo espiritual. Alguém está falando com você, você fala, ferida de alma. Olha aí, vitimismo. Alguém você tá vendo uma circunstância, você fala, olha, tô enxergando o diabo ali. Tô vendo o diabo aqui. Então, Deus nos faz acesos. E eu falo outra coisa para você. Pessoas que manejam libertação, se não orar, vão ser engolidos por Satanás. Conheço muitos ministérios de pessoas que eram ministros de libertação, que foram pisoteados, passaram por coisas terríveis. Mas por quê? Porque foram mexer com libertação e confiaram só na unção que estava sobre eles. Nós não devemos confiar somente na unção. Nós precisamos nos encher da presença. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter um caráter mais que moldado e tratado. Engolidos, queridos, no âmbito de quê? Você começa a ministrar libertação, mas para de orar. Você ora, mas ora muito pouco. E aí o que acontece? A vaidade entra. Alguma coisa entra porque você parou de se consagrar. Então jejum, oração e busca pela presença é algo que você precisa todos os dias perseguir, certo? Então o intercessor de guerra é alguém que tem tem vontade. Eu sei que você pode acordar com sono, mas depois que você está ali, você tem prazer de estar ali. Porque Deus colocou nas suas veias espirituais uma unção de guerra. E você se sente muito bem renovado quando está guerreando. Quem que é assim? Certo? Quem que é dessa forma? Então nós precisamos nos manter o quê? Vigilantes. Então, você está intercedendo na madrugada. Vigia e se mantém na posição. Se mantém porque Deus vai começar a fazer
através de você, antes de você abrir a boca. Você não tem noção da unção que cai na madrugada. Eu pedi uma unção para Deus e Deus falou para mim que a unção mais forte de libertação, de intercessão, ela cai 3 horas da manhã. Então toda vez que nós estamos orando, nós estamos recebendo unção no Espírito. Seja 3 horas, 2 horas da tarde. Mas quando você está 3 horas da manhã orando, o que está acontecendo nesse horário? Deus está revestindo você de autoridade plena e completa. Então essa autoridade começa a vir sobre você. E dali você não entende por que quando você abraça uma pessoa, a pessoa tem vontade de vomitar. Por que quando você está conversando com alguém, a pessoa fica meio tonta. Ainda que você não esteja ministrando Cristo, mas Cristo está sendo exalado através dos teus poros. Porque quando nós estamos orando, toda vez que nós estamos praticando qualquer disciplina espiritual, tem uma unção direta de Deus caindo em nós. Mas na madrugada vai cair uma unção de autoridade, de alto nível. Ok? Eu gosto muito de trazer essa frase. Se você não consegue vencer o seu sono, quem dirá Satanás? Queridos, tem pessoas que querem vencer guerras, mas não quer acordar. Tem pessoas que querem vencer guerras, mas não quer se desfazer de hábitos que o Espírito Santo já pediu. Então eu sinto muito, não vai conseguir. Ok? Então por que a madrugada é um campo de guerra? Porque é o horário em que as janelas espirituais mais sensíveis estão abertas. Os anjos mais poderosos estão em posicionamento. Jacó lutou com o anjo nesse horário. Porque chegou um momento que o anjo falou, porque os anjos atuam em vigílias de 3 horas. Entenda isso. Ele falou, está raiando o dia, eu preciso ir. Então eu acredito que a luta de Jacó foi nessa vigília, que é extremamente importante, ok? Então é o tempo onde as pessoas estão vulneráveis. Os bruxos estão em projeção astral, indo nas casas, indo nos locais, em espírito, em projeção espiritual, para lançar feitiço, para lançar isso, para lançar aquilo. Então quando nós entramos na madrugada, nós estamos guerreando por aqueles que não têm força. Então olha o que nós estamos fazendo. Eu falei para vocês, gente, pega a folha de vocês, põe a sua mão em cima, é profético. Então imagina, nós estamos orando. Só que nós estamos orando. Amor, conta aqui mais ou menos quanto que tem. Deve ter quantos nomes mais ou menos quanto que tem. Então se você preencheu sua folha toda, hoje tinha 2.400, mas vamos supor que é 2.000 pessoas, cada uma intercedendo por 100, por 50. Quantas pessoas o Senhor não está alcançando nesses dias? Então, a madrugada é o momento que Deus levanta os seus melhores guerreiros. Não, você não escutou errado. 3 horas da manhã é o horário que Deus desperta os seus melhores guerreiros. Posso ler que tem mais de 200 nomes nessa. Uau! Mais de 200. Então faz uma conta. Eu pelo menos eu preenchi tudo. Talvez você não preencheu tudo. Mas coloca aí uma média, amor, fazendo favor. 200 pessoas, vamos por aí. Deixa eu perguntar, vocês preencheram tudo, vocês colocaram todos os nomes, mas coloca 100 pessoas. Tá. Faz a média. 2.000 vezes 100, quanto que dá? São 200.000 pessoas. 200.000 pessoas sendo apresentadas nesses 9 dias de campanha. Eu tô na segunda folha, lógico, então, agora faz, amor. 2.000 vezes 400, porque tem gente que é igual eu, compensou pelo outro que não colocou tudo. Então, se um é 200.000, é outro é 400.000. Agora vem cá, você tem noção o que é orar por 100.000 pessoas? Nós estamos fazendo isso esses dias. Então o diabo está irritado comigo e com você. E nós precisamos nos manter vigilantes, ok? E como que nós vamos nos manter vigilantes esses dias? Nos consagrando. Então sai da distração, fica orando em línguas. Se viu uma afrontinha aqui do parente seu, vigia, porque o diabo está querendo te tirar você do sério, ok? Então a madrugada é o horário aonde o Senhor levanta os seus melhores guerreiros. É onde o Senhor rompe os maiores cativeiros espirituais. É onde Deus vem interceptar trabalhos ocultos,
O que os bruxos estão tentando levantar é a hora que o Senhor intercepta. Mas para o Senhor interceptar, precisa ter um remanescente orando, clamando e pedindo para que seja quebrado em nome de Jesus. Você está entendendo? Certo? Glória a Jesus. É a hora onde o Espírito Santo vem sussurrar para nós estratégias, direções que durante o dia nós não conseguimos discernir. Quando nós estamos na madrugada, nós recebemos estratégias do alto nível de revelação para poder guerrear. É onde as nossas línguas espirituais funcionam como oração de línguas de guerra. Amém? Então o Senhor levanta os seus melhores, tá? Guerreiros, 3 horas da manhã. Apóstolo, mas eu oro meia-noite. Amém, você é um bom guerreiro. Mas os mais fortes, os que têm musculatura, os que estão musculosos espiritualmente, eles estão acordados 3 horas da manhã. Porque 3 horas da manhã é aonde os principados, as hostes malignas, os governos das trevas, o trono da maldade, toda hoste, todo bruxo, feiticeiro, os cavalos de Satanás, eles estão posicionados. Deus também posiciona uma alta patente de anjos 3 horas da manhã. Mas para isso, ele também precisa dos seus intercessores de guerra. Se você é um intercessor de guerra, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai viver isso até o final da sua vida. Porque quem pisa no campo de batalha nunca mais consegue sair dele. É uma necessidade da nossa musculatura espiritual. Principalmente se você é da libertação. Eu levanto com gosto. Hoje eu levantei com sono. Mas logo eu já tomei gosto de novo. Mas eu levanto com gosto. De repente, às vezes 2h20 meu olho abre. Né? Quando eu não sou acordada pelo despertador. Então, entrar na brecha 3 horas da manhã pela nação. Quer patente alta no mundo espiritual? Quem quer patente alta? Quem quer ter alto nível de autoridade? Queridos, Deus nos concede autoridade dentro do território nacional. Porque nós somos brasileiros. E por sermos brasileiros, temos autoridade espiritual sobre essa nação. Mas para nós termos autoridade espiritual sobre o globo da terra, sobre outras nações, nós precisamos interceder. Porque se você não for um intercessor global, como ter autoridade sobre... Você quer ser o intercessor nacional, Brasil. Você tem que interceder pelo Brasil. Você tem que interceder pelas pessoas. Então você precisa entender que Deus só te dá mérito naquilo que você antes presta serviço. Então, um cabo, um major, um coronel, ele só recebe a medalha de coronel depois que ele atuou num serviço para se transformar em um coronel. Não é que você vira coronel depois que você recebe a medalha, vira major. Você faz um requisito de serviços, de provas, aonde você já está transicionando e depois você recebe aquela medalha. E a partir daquela medalha, você tem uma nova autoridade que a sociedade aqui brasileira precisa respeitar, assim como é na terra e no céu. Então, como que eu vou ter uma autoridade violenta se eu não me ponho na brecha por pessoas? Então eu quero trazer aqui uma coisa para você. Intercessores conseguem patente alta de autoridade, poder, unção, porque se colocaram na brecha. Se colocar na brecha é você ficar na brecha entre o ataque e a vítima, a nação e as potestades. É você se colocar e falar: Senhor, envia teus anjos. Senhor, eu intercedo por esses missionários na África. Você não tem noção do impacto que isso causa no mundo espiritual. Porque Deus fala: ame o seu próximo como a ti mesmo. E quem intercede por qualquer circunstância ou pessoa está manifestando o primeiro dom e o maior de todos, que é o dom do amor. Só intercede quem ama. Não, você não escutou errado. Só intercede quem ama o próximo. Só intercede quem tem amor por almas. Só intercede quem tem misericórdia no coração por pessoas. Então eu quero dizer para você, você além de um intercessor de guerra, você é alguém que exerce amor, misericórdia, compaixão. Então, queridos, quando você assume uma responsabilidade espiritual, na madrugada, ou de intercessão, você não tem noção do impacto e de como Deus passa a te ver, certo? Você está carregando pessoas, ministérios,
através da sua intercessão. E você está sustentando. Amém? Então você precisa entender que estar na brecha, na intercessão, é algo totalmente poderoso. E aí o que vai acontecer? A nossa autoridade espiritual é ampliada. O nosso discernimento acaba ficando com um feeling muito poderoso. Reforço angelical. Isso aqui é muito importante. O Senhor agora aumentou o nível dos anjos do nosso ministério. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós aumentamos as nossas pautas de oração, quanto mais crescimento o Senhor tem para fazer, mais anjos Ele coloca. Mas Ele coloca sobre o ministério também sobre pessoas que intercedem. Talvez toda pessoa tenha um anjo que cuida de você desde o começo da sua vida, uma vez que você está posicionado em Deus. Mas quando você começa a trabalhar para Deus, intercedendo, guerreando, libertando, fazendo isso, aquilo, o Senhor começa a aumentar os níveis de anjo que caminham conosco. Anjos para serviço a qual você tem prestado. Amém? Eu quero que você entenda isso. Aleluia! Eu queria muito que toda a igreja entendesse que a oração é igual escovar o dente. Querido, você não fica sem escovar o dente. Então, toda a igreja precisava entender isso. Então, quanto mais você ora na madrugada, mais reforço angelical o Senhor te dá. Os anjos passam a trabalhar do seu lado e no teu ministério. Proteção sobre você é multiplicada. Esses dias eu estava atrás aqui da minha casa, levantando as mãos, e eu via o quê? 3 anjos só cuidando do local. 3 anjos na dianteira, no lado direito, no lado esquerdo, e um em cima, com umas asas em cima. E por que tem esse despojo em cima da minha casa? Não é porque eu sou interessante, bonitinha, legal. É porque eu me coloquei para prestar um serviço que se expandiu e tem alcançado muitos lugares. E conforme maior a intensidade do serviço, maior são os níveis de anjos que o Senhor coloca para cuidar de você e do local. Por que aqui em casa? Porque aqui é o hub de oração. Aqui a oração sai daqui praticamente todos os dias. Uma vez ou outra que nós estamos viajando, que a gente faz de outro local. Amém? Você começa a ter proteção multiplicada, certo? Você começa a ter um favor de Deus sobrenatural. O que é favor de Deus? A sua voz, ela cria amplitude e firmeza no mundo espiritual, que aí você precisa tomar cuidado com o que você fala e com suas declarações. Então, se você pede para Deus uma coisa, ele manifesta aquilo, porque você adquiriu a autoridade extrema no mundo espiritual. Então você começa a ter favor de Deus. Portas se abrem. Você fala: Deus, eu estou indo lá no banco. Abre a porta lá para mim. Que o gerente venha me atender. Você começa a ter muito favor. Amém? A sua unção aumenta. A unção que está sobre você aumenta. Unção de cura, unção de libertação, unção apostólica, unção de profética. Qualquer coisa que já tenha sido depositada em você aumenta de uma forma sobrenatural. Deus traz expansão territorial. Você cresce a nível de mente, corpo, alma, espírito. Você cresce intelectualmente. Você cresce no seu ministério. Você cresce no conhecimento. Há uma expansão territorial em todos os âmbitos. Você cresce no nível que você ora e como você ora por essas pessoas, certo? Quem vence batalha em favor dos outros expande a sua autoridade territorial. Aleluia. E aqui também o que vai acontecer? Quebra de amarras pessoais. Então, quando você se coloca na brecha, intercedendo por pessoas, Deus começa a trabalhar em favor de você e para você, na sua alma. Coisinhas que mexer com você, Deus começa a tirar. E aí, para mim, o mais poderoso de tudo de orar na madrugada é uma coisa: um emocional inabalável. Uma mente inabalável. O diabo vem, às vezes, gritar ou sussurrar uma coisa no seu ouvido, você dá um grito no ouvido dele e fala: sai, diabo, em nome de Jesus! Você já não pega nada que ele faça. Ele não dá conta mais de fazer nada.
Ai, o fulano virou a cara pra você. O problema é teu, meu querido. Eu sei que eu sou Cristo. E se você ficar com birra, com manha, você não vai conseguir caminhar comigo, porque eu estou next, avançando. E se você não conseguir entender o que Deus está fazendo na minha vida, eu não vou ficar te adulando, não. E você para de ficar adulando pessoas, dependente emocional. Você tem um foco, você tem uma missão. E aí Deus já não deixa você refém de ninguém. Sim ou não, queridos? Você fala, pelo amor de Deus, não acredito que você está com isso, não. Para com isso. Queridos, o alvo é Cristo. Para que esse dodói seu. Ninguém chora as pitangas para mim, porque já sabe. Herança espiritual. Forte. Estou falando do despojo dos intercessores de guerra. E o que é isso? O intercessor constrói um legado invisível que vai permanecer por gerações. O intercessor de guerra vai construir um legado invisível que vai reverberar, permanecer por gerações e gerações. É um caminho sem volta. O apóstolo, eu comecei a orar com a Senhora, não consegui parar. Caminho sem volta. Você pode ter desistido uma hora ou outra, caminho sem volta. Você não consegue parar. Você não consegue sair desse lugar. Você não consegue mais. Intercessor de guerra. Intercessores de guerra são como diamantes azuis. Por que azul? Porque diamante você encontra em qualquer lugar. Mas azul, o diamante azul, ele só consegue se tornar azul por causa do boro que acontece a 400 km debaixo da terra em alta pressão. Azul porque a pressão da madrugada não se compara à pressão de outro horário. É muito forte. Amém? Glória a Jesus. Queridos, como eu tinha dito para vocês, né? Só vou terminar aqui. Primeiro passo para começar a interceder por pessoas. Coloque a armadura de Deus e entre no campo de batalha. Primeiro nós quebramos fortalezas. Depois nós quebramos cativeiros espirituais, que é a parte externa que está aprisionando uma pessoa. Ou seja, é algo que está aprisionando essas pessoas, que impede elas de receber Cristo. Terceiro, o que nós fizemos hoje? Hoje nós quebramos toda a influência que foi exercida como marionete de principados, potestade, governo das trevas, hostes malignas, trono da maldade, pelo pecado, pela iniquidade, pela transgressão ou por qualquer outra coisa que, através das entidades demoníacas que ficaram manipulando, através do sonho, através do pensamento emocional, do físico, através dos sentidos espirituais. Então hoje nós cortamos esse tipo de influência. E aí o que nós fizemos? Nós pedimos para Deus acampar um anjo qualificado agora para não deixar essa influência voltar, e colocamos um domo de fogo em volta dessa pessoa e profetizamos que a partir de hoje essas pessoas que nós estamos orando estão sendo influenciadas pelo Espírito Santo, estão começando a adquirir discernimento espiritual. Aleluia! Então amanhã nós vamos entrar na parte de dentro. E o que é essa parte de dentro? Nós vamos quebrar toda dura cerviz, toda testa dura. O que é isso? Altivez, orgulho, soberbia. Pessoas que acham que sabem de tudo. Pessoas racionais. Então, pessoas incrédulas, coração de pedra. Pessoas que não se dobram. Pessoas que não voltam atrás. Pessoas que só elas têm razão. Pessoas que, ainda que reconheçam que estão erradas, não têm humildade para reconhecer. Então, nós vamos autossuficiência, prepotência. Então, amanhã nós vamos orar, declarando várias coisas sobre essas pessoas, mas nós vamos pedir que todo coração de pedra se transforme em carne, e toda dura cerviz venha ser, ministrada pelo Espírito Santo para se tornar vulnerável para receber a mente de Cristo. Se a pessoa está com a dura cerviz, por exemplo, aonde a gente vê isso? Moisés sobe no monte para pegar as tábuas da revelação, tábuas dos mandamentos. Ele desce, o povo está fazendo um bezerro de ouro. Como que o bezerro de ouro, se Deus tirou o povo do Egito, debaixo de 10 pragas poderosas, aonde sempre poupou os hebreus, o povo atravessou a seco, eles viram Deus esmagar os egípcios,
Deus provia comida para eles, fazia as coisas para eles, a roupa deles. Por que que esse povo foi lá e fez um ídolo? Dura serviço. O povo não conseguia ter uma mentalidade de quem era Deus. Porque a testa deles estava tampada por Satanás, por orgulho, por soberba, por achismo, por falsas doutrinas. Amém? Então, olha como isso é importante, coração de pedra. Tem pessoas que são tão orgulhosas que ela, ainda que esteja sofrendo, fazendo coisas que ela sabe que não pode fazer, ela tem orgulho de voltar atrás, tem um coração de pedra, uma decisão que ela, eu não vou voltar atrás, eu não vou. Então quantas pessoas, tem gente que você sabe que ainda que ela reconheça que você está certo, ela não volta atrás. E ela quer pagar que está certo. Você está entendendo? Então, por que que nós precisamos quebrar essas duas resistências? Resistência da mente e a resistência do emocional. Porque nós estamos falando de duas resistências que o diabo levou a vida inteira para construir. Tem gente, querido, que é tão cego, que é tão soberbo, que é tão orgulhoso, que é tão racional, que não consegue ver o sobrenatural e não consegue ver Deus. Por quê? Tem uma camada muito grossa na testa que está falando que os pensamentos de Deus não chegam. E uma camada muito grossa no coração, aonde o coração se mantém apertado. Amém? Glória a Jesus. Vocês perguntaram para mim qual que é o 5, né? Deixa eu ver aqui, que eu botei aqui no meu passo a passo. Glória a Jesus. Deixa eu ver, eu não estou entendendo minha letra, gente. Aleluia. Glória a Jesus. Apresento. Tá. Aí, o passo 5, nós vamos quebrar toda legalidade que estava atuando sobre a vida dessa pessoa. Nós vamos quebrar legalidades geracionais, legalidades que vieram de maldição hereditária. Toda porta que foi aberta na vida dessas pessoas, nós vamos fechar. E aí o que nós vamos pedir? Senhor, toda porta foi aberta no ocultismo, nós fechamos agora na vida dessa pessoa. Toda porta que foi aberta no âmbito sexual, nós fechamos agora em nome de Jesus. Aí nós vamos começar a fechar todas as portas que foram abertas pelas suas práticas, por obras de feitiçaria ou por alguma herança de maldição hereditária. Aleluia? Amanhã eu dou continuidade, tá? Tem mais passos aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, é que a minha letra é letra de médico mesmo. Eu não entendo às vezes, sabe? Eu escrevo, né? Aqui, ó, meu script aqui, ó. Não, é difícil? Só o Espírito Santo para revelar. É só o Espírito Santo para revelar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Gente, era isso, tá? Beijo no seu coração. Hoje é terça-feira. Que a sua terça-feira seja abençoada. Eu te espero na próxima madrugada. Você que não está orando na madrugada, volta para a madrugada. Jesus está te chamando. Aleluia. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Compartilhe essa live com pelo menos 300 pessoas.